Olá! Pensa comigo. E se um simples espelho pudesse, sabe, meio que enganar o cérebro para ele se curar depois de um dano bem sério? Parece até mágica, né? Mas olha, é neurociência da mais pura. Hoje a gente vai desvendar exatamente como essa ilusão visual, que é super poderosa, consegue religar os circuitos lá dentro do cérebro. A questão é exatamente essa, né? Como que um objeto tão simples como um espelho pode ir lá e consertar as conexões neurais que foram, sabe, rompidas por um AVC. Parece uma coisa impossível, mas a resposta para isso mostra uma capacidade de adaptação e de cura do nosso cérebro que nossa, é incrível. Vamos ver como é que isso funciona. Olha, a montagem da coisa toda é surpreendentemente simples. Pensa assim, o membro afetado, aquele que não se move, fica escondidinho atrás do espelho. E aí a pessoa mexe o membro saudável na frente dele. O resultado disso? Uma ilusão visual muito poderosa. Para o cérebro, quem está se movendo e se movendo perfeitamente é o membro que antes estava paralisado. Tá, vamos mergulhar nisso aqui. O cérebro é literalmente enganado pela imagem que ele está vendo. Ele está recebendo um sinal visual de um movimento perfeito, um movimento que na realidade não está acontecendo. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que essa mentira visual consegue se transformar numa cura neurológica real? Bom, a resposta para isso está lá dentro, nos próprios circuitos do cérebro. Para a gente conseguir entender como o espelho ajuda de verdade, primeiro a gente tem que olhar para o tamanho do problema. Um AVC, ele literalmente quebra os fios do cérebro. Ele interrompe aquela comunicação que controla todos os nossos movimentos. É contra esse dano, essa bagunça toda, que a terapia do espelho vai ter que lutar. Imagina só o cenário. Depois de um AVC, as vias motoras, os caminhos estão danificados. O cérebro manda um comando, mas não recebe resposta. Ele tenta de novo e nada. Com o tempo, ele acaba entrando num estado que a gente chama de não uso aprendido. É como se ele pensasse, sabe, esse membro aqui não funciona mais. E aí ele simplesmente para de tentar. Ele desiste. E a coisa ainda piora. Pensa nos dois lados do cérebro como se fossem, sei lá, parceiros de dança. Depois de um AVC, o lado que está saudável, em vez de ajudar, ele começa a gritar com o lado que foi danificado. Ele manda tantos sinais inibitórios, tantos fica quieto, que ele acaba silenciando o outro lado por completo. E isso, claro, dificulta ainda mais a recuperação. Esse não uso aprendido, então, é basicamente o cérebro desistindo depois de um monte de tentativas frustradas. E é bem aqui que o espelho entra em cena, quase como um hacker. Ele oferece para o cérebro a imagem de um sucesso, de um movimento perfeito, e com isso, ele quebra aquele ciclo de fracasso. Pois é, e aqui a gente chega naquele momento sabe, a peça-chave que faz tudo isso funcionar. Agora a gente vai conhecer os verdadeiros agentes secretos do cérebro, os responsáveis por essa mágica toda, os neurônios espelho. Então, vamos lá. Neurônios espelho. O que são eles? São uma classe de neurônios que disparam tanto quando a gente faz uma ação, tipo chutar uma bola, quanto quando a gente só observa outra pessoa fazendo exatamente a mesma coisa. Para esses neurônios, a diferença entre fazer e ver alguém fazer é mínima. E é aí que está a chave de tudo. Eles são tipo o circuito da empatia do cérebro, sabe? Permitem que a gente entenda e imite ações sem precisar de fato executá-las. Então, quando o paciente vê o reflexo do membro saudável se movendo, os neurônios espelho lá no lado danificado do cérebro são ativados. Eles disparam como se o próprio membro paralisado estivesse se movendo. E com isso, eles começam a recrutar as vias motoras, mesmo que não haja um movimento real. Esse sistema de neurônios espelho, o SNE, ele está localizado ali no córtex pré-motor e no lóbulo parietal inferior. E o poder dele é esse. Ele ativa as vias motoras só de ver o movimento. Não precisa nem de memória motora anterior para funcionar. Ele é, basicamente, a fundação da imitação e do aprendizado motor. É como se o cérebro estivesse ensaiando o movimento num simulador, preparando os caminhos neurais para o grande dia. Tá, mas como que esse ensaio vira realidade? Como que a ilusão e os neurônios espelho conseguem de verdade religar o córtex motor? A resposta para isso está num dos maiores superpoderes que o cérebro tem, a neuroplasticidade. E olha só, essa citação da fonte reforça um ponto que é fundamental. Diz que a técnica induz uma ilusão visual e descobriu-se que a percepção, mais do que ser um simples mecanismo de feedback, aumenta a recuperação motora do lado do corpo prejudicado. Ou seja, a percepção visual em si é o agente terapêutico. A ilusão é o gatilho que começa uma cascata de eventos neurológicos. Esse mecanismo tem nome neuroplasticidade.
É a capacidade incrível que o cérebro tem de se reorganizar, de formar novas conexões neurais ao longo da vida toda. É o que permite que os neurônios compensem lesões, se ajustem a novas situações. É como se o AVC tivesse bloqueado uma avenida principal. A terapia do espelho não vai lá e conserta a avenida. Ela estimula o cérebro a criar ruas e atalhos alternativos para o tráfego de sinais, contornando a área danificada. E essa religação acontece em regiões-chave. No córtex motor primário, por exemplo, a ilusão aumenta a vontade de se mexer do hemisfério danificado. No córtex pré-motor, que planeja o movimento, a terapia induz uma reorganização dos dois lados. E no lóbulo parietal inferior, que é o coração do sistema de neurônios espelho, tudo é ativado. É uma reorganização cerebral completa e muito bem direcionada. E os estudos de neuroimagem confirmam o estudo. O fator decisivo para a atividade do córtex não é o lado do movimento real, mas sim a percepção do membro se movendo. Ou seja, o ponto crucial é esse: o cérebro acredita no que vê. E essa crença, gerada pela ilusão do espelho, é forte o suficiente para iniciar mudanças físicas na sua própria fiação. Certo. Uma vez que o lado danificado começa a se reconectar, o próximo passo é restaurar a harmonia. Lembra daquela história do hemisfério saudável que ficava gritando com o hemisfério lesionado? Pois é, agora a gente vai ver como a terapia ajuda a reequilibrar essa conversa. O que a terapia faz é reduzir aqueles sinais inibitórios excessivos que vêm do hemisfério saudável e, ao mesmo tempo, aumentar os sinais excitatórios, os de vai, no hemisfério danificado. Ela meio que ajuda o hemisfério danificado a revidar. Ao estimular a atividade no lado lesionado, ela dá a ele uma voz mais alta, permitindo que ele volte a participar da conversa neural. E isso não é só uma teoria, não. A gente consegue ver isso em exames. Estudos de imagem cerebral mostram claramente. Sem o espelho, a atividade do cérebro é bem assimétrica. O lado saudável lá em cima, o danificado lá embaixo. Agora, com o espelho, a atividade no lado danificado aumenta e o cérebro todo volta para um estado muito mais equilibrado, mais simétrico. Esse padrão mais simétrico, mais saudável, tem um nome técnico: desincronização beta relacionada ao movimento. E ele é um marcador-chave, um sinal de que o sistema motor está funcionando de um jeito mais normal, mais funcional. É um sinal de que as áreas motoras do cérebro estão engajadas e prontas para a ação. Mas no final das contas, o que importa é o resultado, certo? Toda essa neurociência, a ilusão, os neurônios espelho, a plasticidade, tudo isso tem que se traduzir em uma melhora real na vida da pessoa. E a boa notícia é que isso acontece. As melhorias clínicas são bem claras. Existe uma melhora na função e no controle motor, um aumento da força muscular e uma redução bem significativa da espasticidade, naquela rigidez muscular. E o mais importante, isso leva a uma maior independência nas atividades do dia a dia. Resumindo, então, o processo todo é uma modulação que a gente chama de top-down, ou seja, de cima para baixo. Tudo começa com a percepção visual coerente do movimento. Isso desencadeia aquela cascata de eventos neurais que a gente conversou, e o resultado final é uma reorganização cortical real, que, por sua vez, leva à recuperação física. E isso nos deixa com uma pergunta, uma reflexão poderosa. Se uma simples ilusão visual consegue destravar o poder que o próprio cérebro tem de se curar, que outro potencial, ainda inexplorado, está lá esperando para ser descoberto? Isso mostra que a cura pode vir de truques inteligentes que acessam a capacidade do cérebro de se consertar. O que mais a gente seria capaz de alcançar se aprendêssemos a falar a língua do nosso próprio cérebro?